Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal deixando aí o seu like. É muito importante o seu like para o crescimento de nosso canal. Hoje vamos dar prosseguimento ao estudo da mediunidade no nosso projeto Escola de Médiuns. O assunto de hoje diz respeito à disciplina dos médiuns em relação ao seu centro espírita. A espiritualidade superior é muito organizada e não tem tempo a perder. E no aspecto pontualidade, o grupo espírita é avaliado pela espiritualidade também. E no capítulo 12 do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, ele diz o seguinte: transcrevamos literalmente as palavras iniciais do capítulo Assimilação de Correntes Mentais, da página 41 do livro Nos Domínios da Mediunidade. Faltavam apenas 2 minutos para as 20 horas, quando o dirigente espiritual mais responsável deu entrada no pequeno recinto. Eis aí uma observação de capital importância para os que dirigem ou compõem, na qualidade de médiuns ou colaboradores, núcleos de trabalhos práticos do Espiritismo. Pontualidade. Hora certa para início das tarefas, sem esquecimento da preparação que nos compete, enquanto aguardamos o momento dos santos labores do mediunismo com Jesus. Notemos que somente 2 minutos antes, o dirigente espiritual mais importante deu entrada no recinto. Imaginemos agora que aquele elevado instrutor se defrontasse, como às vezes acontece, com um agrupamento heterogêneo de encarnados barulhentos e irresponsáveis. Cada um a comentar a seu modo e a ressaltar, muitas vezes maliciosamente, os acontecimentos do dia, de nenhum interesse para os trabalhos da noite. Imaginemos a posição do devotado benfeitor que, após concluir noutros setores em cargos respeitáveis, comparece nobre e digno para os serviços preparados e encontra companheiros negligentes e descuidados, ruidosos e inconvenientes, a comentarem assuntos de natureza exclusivamente material. Uns médiuns chegando agora, outros mais tarde, o dirigente descontrolado a censurar uns e outros, contribuindo mais ainda para a desarmonia psíquica do ambiente. Será que entidades tão venerandas, com tamanhos afazeres a realizar, investidas de tão santas responsabilidades e compreensão dos deveres, continuarão numa verdadeira pregação no deserto, assistindo núcleos que funcionam na base da negligência e da irresponsabilidade? Temos nossas dúvidas a esse respeito. É-nos impossível crer que espíritos realmente superiores compartilhem da indisciplina que é própria a nós outros, cooperadores encarnados de modo geral. Há grupos que têm o início dos seus trabalhos marcados para as 20 horas, porém, por este ou aquele motivo, tais serviços vão começar lá para as 20 e 30 horas e às vezes até mais tarde. Será que os bons espíritos cujos instantes na espiritualidade são contados e aplicados na execução de programas enobrecedores, não somente a benefício dos outros, mas de si mesmos, uma vez que estão sujeitos igualmente a programas de aprendizado, recebendo instruções em setores especializados, será que espíritos desse quilate suportarão indefinidamente a ausência de responsabilidade que ainda se verifica em muitos núcleos, onde a compreensão mais elevada do serviço de intercâmbio construtivo entre os dois planos ainda não se fez de todo? Que eles suportem algum tempo, acreditamos, mas indefinidamente não podemos crer.
O fato de o irmão Clementino ter chegado às 20 horas menos 2 minutos mostra-nos claramente como o problema da pontualidade é levado a sério no mundo espiritual. O que, aliás, é muito lógico e racional, uma vez que entre os encarnados responsáveis existem o gosto e o cultivo da pontualidade. Um núcleo espírita de trabalhos mediúnicos ou doutrinários que inicia o serviço às 20 horas, na próxima semana às 20h30 e assim sucessivamente, sem o mais elementar senso de pontualidade, não pode, evidentemente, esperar a assistência de espíritos superiores, mas sim de espíritos dotados de ideias e programas equivalentes aos dos próprios componentes de tais núcleos. Colocamos a palavra programa entre aspas, porque existem programas de todo tipo, inclusive para destruir. Quando penetramos num centro espírita, deixemos do lado de fora a desídia e a irresponsabilidade. Um templo espírita é um santuário de prece e de trabalho. O recinto onde se realizam serviços mediúnicos é o altar desse santuário. Ao ocuparmos o lugar que nos é reservado, iniciemos logo a preparação que nos compete, através do silêncio e da meditação superior, da prece sincera e da concentração, a fim de que, alimentando as nossas mentes de forças superiores, criemos para os trabalhadores do mundo espiritual o clima de harmonia que eles esperam, desejam e precisam. Se desejamos valorizar o nosso trabalho, devemos honrá-lo pelo respeito e pela sinceridade de propósitos, atraindo assim as atenções e o amparo de entidades respeitáveis. Se, entretanto, desejamos conduzir os serviços mediúnicos com aquele espírito de frivolidade que caracterizou a observação dos fenômenos nos aristocráticos salões da França do século XIX, continuemos a realizá-lo sem método e sem espírito de misericórdia, sem caridade e sem elevação de propósitos. Ficando, entretanto, certos de uma coisa: as entidades da sombra comandarão tais serviços. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o problema da pontualidade é uma das mais complexas e difíceis ações que demandam às direções conseguir fazer com que aquele centro espírita, aquele grupo de médiuns tenham essa consciência. A consciência de estar presentes durante o trabalho, na hora certa, com pelo menos 15 minutos antes, para que estejam já sentados nos seus lugares, para que possam começar a sua preparação. Quando nós chegamos no centro, nós levamos conosco as influências do nosso relacionamento com o mundo lá fora. Preocupações diversas, muitas vezes situações de desequilíbrio vivenciados durante o dia, porque não somos santos. E estamos, sim, sujeitos a todo tipo de provocação, até mesmo no deslocamento de casa para o centro, onde muitas vezes somos atacados por influências negativas, e isto traz uma energia pesada que nós precisamos ter um tempo para retirar de nossas mentes e colocar aquele outro conteúdo que diz respeito àquilo que vamos fazer lá no centro durante aqueles momentos que vamos permanecer lá. Isto é muito importante. Nós precisamos ter esta clareza de responsabilidade, de chegar antes, de nos preparar antes, de estarmos prontos ali antes,
para que nós possamos trabalhar a nossa mediunidade, a nossa ligação com a espiritualidade superior e não levar para dentro do centro conteúdos mentais desagradáveis, deletérios, que vão acabar impactando negativamente as energias ali dentro do centro. Eu gostaria que aquelas pessoas que trabalham a mediunidade pudessem ver esse vídeo mais de uma vez ou simplesmente ler o conteúdo que está relacionado ao capítulo 12 do livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é o capítulo da pontualidade, para que nós pudéssemos entender tudo que está escrito ali, para que nós pudéssemos compreender a importância de estarmos no centro, naquele momento, naquela hora, carregando conosco aquilo de melhor que nós temos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui conosco.